Bom dia. Vamos lá. A gente teve uma ideia há poucos dias de começar a mandar dicas e sugestões gratuitas, né? Para nossos colegas, clientes, parceiros, tá? E há pouco estávamos fazendo uma live sobre PCP, sobre redução de custos, algumas ações, algumas medidas que podem ser feitas para redução de custos, né? E acabou que um colega, o Carlão, apareceu ali. Ele tem uma experiência muito grande com confecções, né? Tem uma bagagem fantástica aí. Tive a ideia de a gente fazer uma específica agora, falando apenas de confecções. Continuando mesmo, a mesma ênfase, né? Redução de custos, falando de PCP, mas eu sugiro a gente falar de maneiras pontuais, né? Vamos falar do apontamento de produção, o que poderia ajudar o apontamento de produção, que é uma primeira etapa do PCP ali, dentro da confecção. Vamos falar sobre o controle, né? Entrou aqui, saiu ali, quantas passou e tal, ficou para trás, não ficou? Para que serve esse controle? Em que poderia reduzir custos, né? Depois nós vamos falar sobre planejamento, assim, quantas peças tem que fazer por dia, por semana, por mês. E depois a gente falar um pouquinho sobre programação. Vamos falar de uma maneira bem simples, bem direta ao público, né? Que é essa programação. Eu trabalho das 8 às 9 aqui, das 9 às 10 ali e tal, devido às atividades. São as 4 etapas principais do PCP, né? Eu vou conceder a palavra do nosso amigo Carlos. Eu vou tentar conduzir, vou tentar seguir aqui o vídeo, mas direcionando, né, o assunto. Mas, Carlos, vamos lá. Apontamento de produção. Na sua opinião, assim, o que é a importância, para que serve, né, registrar essas informações, em que pode ser utilizado esses dados, essas informações, né, dentro da empresa, por que você aconselha ou não aconselha, né, sei lá, a confecção, a, a executar esses registros de dados. Me fala aí, meu amigo. Pois então, pessoal, obrigado aí pelo convite, né, estar aqui no grupo, né, eu estava na gravação anterior, estou nesta agora específico sobre confecção. O Silmar me fez a pergunta sobre apontamento de produção. Então, em minha opinião, assim, nesses 30 anos que eu estou trabalhando no mercado de indústria de confecção, também já estive moveleiro, também já estive de outras, de pão, né, de massas, de persiana, já fiz alguns trabalhos aí. O que eu percebi? A maior dificuldade de se decidir, né, de gerar informação para o PCP, no caso a empresa tem o PCP, ou em gerar informação para o gestor, é a falta de apontamento. Então, o apontamento que seria a informação daquilo que está acontecendo a cada momento e em cada setor ou cada parte que compõe aquele processo todo. Então, o apontamento ele tem o fim, o objetivo é, de demonstrar, né, qual o tempo e qual é a linha que segue esse produto, esse item ou do processo, e quais são as decisões que devem ser tomadas a partir da informação. Algumas empresas têm software, né, de ERP, né, Enterprise Resource Planning, né, que é o que eles falam, que é o quê? O software para você registrar aquilo que acontece. Porém, quem tem software acaba centralizando informação num departamento por causa de custo, investimento, e que se chama aquele departamento de PCP, né? Ou é a gerência da produção que está ali com essa informação. E as pessoas trazem anotações em algum tipo de documento. Né? Ô, Yuri, tudo bem? O Yuri entrou aí agora. Tudo bom? Joia, bom Eu dia. sou o Carlão, aqui, amigo do Silmar, foi convidado, é um estranho no ninho. Mas já conhecido de muitos, né? Então, estava falando aí, tenho 30 anos já no mercado, o Silmar me conhece, assim, a informação que ele me pediu agora, que eu comentasse, era sobre apontamentos. Então, sobre apontamento, eu continuo na tecla, né? Que a gente fala muito
em teoria das restrições hoje, né? O que é uma restrição e como contornar uma restrição. No PCP existe esse desafio, tem um livro aí, né? A Teoria of Constraints, né? Que fala sobre o assunto. E o povo coloca lá aquelas figurinhas bacanas, né? Pulmão, corda e tambor, mas isso não é o que importa. O que é mais importante é o seguinte: como você vai conhecer se há uma restrição ou se não há um apontamento? Né? Como você vai entender como resolver um gargalo ou uma restrição se você não tem um apontamento? Então, e apontamentos apontam não só para decisões que incrementam ou nivelam a produção, né, mas também aponta para custos. Né? Como você conhecer seus custos se você não tem apontamento? Como você vai saber a dinâmica do todo o processo se o apontamento é impreciso, é incerto, se ele não confere com a realidade? Você vê uma indústria de pão, eu estava fazendo um trabalho lá, mas algumas dificuldades. A anotação era feita numa agenda. Uma agenda, as pessoas anotavam ali tantos pacotes de pão que eu fiz, tantos pacotes de... E aí as pessoas se perdiam, às vezes, nessas anotações, sabe? E a coisa, a informação, aí tinha uma ausência de informação precisa que poderia ajudar o empresário a tomar algumas decisões que eram importantes, né? A máquina parou, e porque parou, o rolamento quebrou, tem apontamento disso, né? O setor de manutenção tem informação, não tinha informação, aí aquilo que a gente acreditava, foi, eu tenho câmara CRIO, eu tenho 3, 4 câmaras CRIO, mas a gente observava que a câmara CRIO passava um período sendo descongelada e não tinha apontamento disso. Tinha que descongelar com água de mangueira. Aí chamava o técnico vinha e para resolver aquele negócio. E às vezes a pessoa fala de apontamento, pensa que assim, passou 2 peças por aqui. Não é só isso. Apontamento, existe uma gama enorme de informações que vão determinar que aquela produtividade, que aquele objetivo, aquele resultado e aquelas ausências de resultado passaram por uma série de informações que às vezes não foram declaradas, né? É um apontamento. Quando fala apontamento, o universo é muito grande. É um universo vasto que deve ser explorado, deve ser exigido, né? Porque eu achava que existia um número X, uma taxa X ali no câmara CRIO, e quando fui observar a capacidade produtiva das câmaras CRIO, das 4 que ele possuía, não passava de 60%. Não é? Então, tinha um maquinário que tinha um potencial incrível, mas quando chegava no momento de câmara CRIO, ele tinha um problema. Eu falei, não, tem que fazer um investimento aqui, tem que fazer alguma coisa para poder sanar isso. Porque na hora de fazer conta para o comercial, usava uma informação que o fornecedor da máquina, o fabricante da máquina, dizia: para essa máquina produz X peças, X quilos por hora. Eu falei, sim, mas aí tinha que fazer um balanceamento toda a linha de produção, né? Eliminar aquelas restrições, né? Contornar aquelas crises, né, que aconteciam às vezes até de madrugada, porque eram 3 turnos. Então eu comecei a fazer anotações de todas as informações. Então aquilo gerou assim um outro movimento dentro da empresa, investimento, né, em resolução de problemas que atrapalhavam os objetivos principais da empresa. Por que não conheciam isso antes? Porque não havia nenhum tipo de apontamento. O apontamento era o mais raso possível. Né? É a minha opinião, que o apontamento é a alma da informação. A informação são dados, né, que nós vamos processar e buscar um norte para um negócio. Para Perfeito, mim, Carla. apontamento... Eu penso justamente isso, até o que você acabou de comentar aí. Eu acho que o apontamento é onde você pega o dado e vai transformar esse dado em informação, e esse dado vai virar gestão, vai virar tomada de decisão. Então, esse dado inicial a gente só consegue através desse apontamento. Esse apontamento, se vai ser no primeiro momento canetado, se vai ser bipado, como vai ser feito, depende, varia e tem diversas variáveis que vão implicar. Agora, quando você fala que ele é o coração, eu concordo, principalmente porque, assim, ele não é só a parte
fundamental, como também é algo que vai ser o princípio de todo o planejamento, né? A coleta desse dado. Perfeito. É verdade. O apontamento é a parte mais simples do PCP, né? Que é simplesmente registrar a informação, né? Contudo, realmente, eu concordo que é a mais importante, porque sem informação não há gestão, né? Se o dado estiver errado, a gente vai tomar a decisão errada. E até ressalto que, assim, depois de centenas de empresas já visitadas aí, fizemos mais de 1000 projetos, todas as vezes a dificuldade maior é convencer o cara a anotar, convencer o cara a bipar, registrar a informação ali. Mas, assim, acho que é um tema para a gente discutir muito a psicologia depois, né, Carlão? Para essa parte de apontamento. O importante é só que o pessoal entenda que o apontamento, ele registra a utilização dos recursos, né? E esses recursos são o colaborador, a máquina, a matéria-prima, tudo que está sendo utilizado ali, ele só é possível ser contabilizado mediante o registro dessa informação. Então, se eu registro, Silmar, na máquina 1, máquina de corte 1, comecei às 9, beleza, vou trabalhar. Se eu parei meio-dia, eu vou lá meio-dia e anoto. Silmar, meio-dia, parei. O quê? A máquina 9. O quê? Cortar tecido. Né? Quantos? Foram 200 metros de tecido. Beleza. Fabricou o quê? Estou fabricando calcinha. Beleza, fabriquei 10.000 calcinhas. Não, fabriquei calça jeans. Foram 10.000 calça jeans. Beleza, morreu. É simples assim. Quando a gente anota, quem fez, qual máquina, qual recurso usou, qual quantidade de tecido usou, que produto processou, você tem todas as informações necessárias para fazer qualquer tipo de gestão. Você consegue fazer custo, porque você sabe que usou 5 horas de mão de obra. Você usou 5 horas de máquina, que custou 5 horas de energia, né? Você consegue apontar o uso da matéria-prima e você consegue dar baixa no estoque automaticamente lá. Possibilita tudo. Toda a gestão nasce do apontamento de produção, né? Eu acho que é isso que eu queria falar do apontamento. Se você quiser complementar alguma coisa, Yuri, antes da gente passar para a nossa etapa de controle, né? O que eu vejo quanto ao apontamento é aquilo que foi bem falado aí por você, por Carlos e pelo João, né? A dificuldade é a parte do treinamento dos colaboradores, né? Até que alguns projetos a gente entende que o empresário quer que anote. Mas como há uma mudança de cultura, ou seja, ele faz isso há 10, 15 anos e nunca anotou, nunca pegou um papel para anotar alguma coisa, né? Então, os colaboradores sentem que estão sendo ameaçados, né? Ou seja, tem alguém me registrando aqui as informações que eu preciso apontar. Então, isso é uma dificuldade do apontamento, é uma dificuldade de mostrar para esses colaboradores, né, que eles precisam anotar, porque a gente precisa fazer gestão, não para a gente controlar eles, mas sim para controlar todo o processo. Então, acho que na ponta a gente vê essa dificuldade de orientação, né, para esses colaboradores, para que eles nos apontem, porque normalmente quem está lá na ponta é que vai anotar para a gente, né? Então, aquilo que você falou é a respeito de mais uma psicologia, mais um entendimento, mais uma forma de mostrar para eles que a gente quer um resultado lá na frente, né? Eu vejo esse é um dos pontos de dificuldade no quesito de apontamento. Meu áudio estava mudo. É verdade, Yuri, com certeza. Bom, então vamos falar um pouquinho do controle de produção. Para que serve esse controle de produção, em que consiste, né, essa nova etapa do PCP. Até então, a gente registrou quem, o que, quando, como, quanto, né, registrando a informação. Essa foi a primeira etapa do PCP. Agora, a segunda etapa, eu costumo até brincar com quem me conhece, já ouviu isso várias vezes, o PCP ele precisa de ter 3 caras, né? Ele precisa ter um cara que anota, que pode ser o próprio funcionário que está ali operando, né? Pode ser um estagiário, alguém que está ali registrando a informação,
mas depois ele tem que ter um cara que é o gestor, né? Que é o gerente, que é o supervisor, né? É aquele cara, é o chato, né? É o enjoado que fica ali batendo nas costas, no ombro ali. Oh, e aí? Já terminou? Oh, e agora? Já acabou? Quantas que fez? Ah, tá, fez 50? Uai, mas foi feito 55 dali, por que fez 50 aqui? Ah, então tá faltando 5. Ué, cadê essa 5? Ah, rasgou? Ah, não voltou não, tá aí, vai refazer? Ah, então tá bom. Esse é o papel do nosso gerente, do nosso supervisor, né? Que é o papel do controle, que é a segunda etapa do PCP, né? Então a gente tem que ter rastreabilidade, né? Acho que a palavra mágica do controle é essa, saber de onde saiu, para onde que foi, quantas que saíram, para onde que foi, se voltou, se não voltou, aonde estão minhas peças, né? Está dentro da confecção, está no bordado, está no travete, está no silk, está na lavanderia, né? Então, alguém tem que controlar isso. E esse papel é do PCP. Alguém ali dentro fica monitorando isso. Como disse o Carlos ali, pode ser num pedaço de papel de pão, uma agenda, né? Como a panificadora lá fazia. Mas pode ser uma planilha eletrônica, pode ser num software mais sofisticado, não interessa. Mas o importante é que seja controlado, seja monitorado, né? E assim, a gente vê muita falha de controle em muitas empresas, né? Falhas de ferramentas, de planilhas mal feitas às vezes um software que não consegue atender coerentemente, né, o fluxo que aquela empresa tem, uma particularidade, uma besteirinha, e o empresário tem que saber regular, tem que faz uma planilha de Excel em paralelo, faz um controle ali, tudo, mas ele tem que ter o controle. Eu acho que todas as etapas do PCP são extremamente importantes, né? Mas, assim, apontar e registrar informação, eu tenho clientes que têm informação apontada, mas não usa. Tem um cliente meu que tem, parece que quase 18 anos de informação apontada, diariamente, todos os dados. Até o quanto o medidor de energia gera lá, todo dia de manhã e no final do dia vai lá e anota, sabe? Mas nunca tinha usado a informação. Então não adianta, o apontamento é vital, hein? Importantíssimo. Mas a gente tem que começar a utilizar. Então entra agora a etapa do controle, né? Esse controle tem que ser feito com muita responsabilidade, porque, assim, em alguns casos as pessoas interpretam errado as coisas. Ela acha que o cara do controle é o chato, realmente ele é chato porque ele fica cobrando, monitorando ali, né? Mas acha que ele é o dedo duro também, né? Ah, mas peraí, como assim? Você vai falar para o cara que eu fiz menos que o outro? Sim, o controle também tem esse papel. O controle também tem o poder, o domínio sobre as produtividades, né? Então ele sabe que o Carlão fez 1000 peças em uma semana. Aí o Yuri pega e fez 500. Aí eu controlo e posto para todo mundo dentro da indústria lá que o Yuri fez 500. O Yuri vai ficar de lado, né? Pô, mas o Carlão faz o dobro que eu. Mas como assim? Então, ele acaba intimidando também, acaba gerando, como eu vou dizer, competição, né, Carlos? Gera uma competitividade dentro da empresa também, coisas no sentido. Mas eu acho que é uma ferramenta de suma importância, extremamente simples, né? Quanto saiu do A para o B? Quanto saiu do A, quanto chegou no B? Então, já tem que ter relatórios, né, nos sistemas aí, que nos mostram esses gráficos, essas ilustrações, para a gente ter a condição de apontar e dizer, falar, olha, daquela máquina para aquela segunda ali está estragando, tá desgastando muito, está rasgando peça. Então, talvez aquela máquina está com defeito, aquela máquina está com problema. Ou o colaborador ali demanda mais treinamento. Não é que tem que demitir o cara, né? Mas é que às vezes você capacitar o cara. Ou às vezes o cara é baixinho, né? Trabalha ali numa bancada ali. Aí, de repente, estou eu lá trabalhando na bancada e vem o Carlão lá, 3 metros de altura, vai trabalhar na mesma bancada. Aí o coitado vai trabalhar lá com o pescoço torto, todo incômodo, ruim e tal. O cara não vai produzir. Se eu produzo 1000, o coitado vai produzir 200 lá. E no final do dia vai estar morto. No final da semana, como diz,
não vai conseguir produzir nada. E o controle é quem nos mostra isso. O controle é quem nos dá sinal de possíveis problemas. Daí nasce a terceira pessoa, né? Que é o analista. Vamos falar daqui a pouco. É o cara que analisa todos esses dados gerados pelo controle e questiona e busca soluções para melhorar a ação. Mas vamos continuar no controle. Vamos falar do analista ainda não. Alguém tem uma experiência para compartilhar sobre falha de controle, sobre alguma coisa feita na parte de controle de PCP que vocês já vivenciaram aí? Não? Bom, sobre falha de controle, né? Isso. Então, a produção na indústria de confecção, é o que a gente está comentando agora, evoluiu assim uns 10 anos para cá com essa figura do PCP. Assim, já algumas no passado, né, tinha a visão de fazer um controle maior, porque o volume de produção passou para 100 mil, 200 mil, meio milhão, né, de peças produzidas, e foi exigido, né, um investimento em PCP, em software, para poder fazer isso tudo. Mas as confecções da grande maioria na região de Goiás, né, do estado de Goiás, as que eu conheci, elas são de porte pequeno, né, ou micro confecções. A maioria não tem essa figura do PCP, a maioria tem ali uma pessoa que é encarregado, gerente, coordenador, eles dão vários nomes. Então, a questão de controle, as pessoas tinham assim, uma anotação de que ela mandou para a facção A, mandou para a facção B. Antigamente, as indústrias de maior porte tinham sua fábrica, né, seu parque fabril, tinha suas costureiras, suas máquinas, e o controle era visual. Tinha anotação ali à vista, né, no quadro, tinha anotação num caderno, tinha anotação no... O software é uma evolução, né, que vamos colocar aí de 20 anos, né, aqui no estado de Goiás, 20 anos para cá, começou a se investir em software. Mas as pessoas faziam conta e às vezes perdiam o controle porque não tinha uma noção clara de como as coisas acontecem. Eu me lembro de uma confecção que eu trabalhei um tempo, né? Era um contrato específico. O empresário ele não sabia que ele tinha 80 mil peças no processo para sair 40 mil peças prontas. E aí ele falou assim, como é isso? Não é cortar 40 mil e fazer e ficar pronta 40 mil? Eu falei, não, quando o seu departamento que cria um protótipo e que seu estilo criou aquele modelo, que criou aquela complexidade toda para a montagem, né, fez com que eu tivesse cada vez mais um produto que atravessava em outra oficina para depois voltar para aquela oficina anterior. Então, ele não tinha noção, não tinha um PCP naquela empresa, né? Ele não tinha noção que tinha aquele volume todo de produto em processo para que as 40 mil ficassem prontas. Tinha empresa de bordado, empresa de estamparia, empresa de acabamento, empresa de sublimação, né? Tinha muita coisa envolvida e o produto era super complexo, né? Ele tinha que sair, por exemplo, você está aqui para quem é da área de confecção, tinha que sair da confecção semi-preparado para ir para um bordado. Porque, tipo, uma calça que tinha que bordar uma lateral da perna com ela fechada lateral. Aí ia para o bordado, chegava lá, tinha uma fila, porque o bordado tinha uma capacidade X. Aí voltava do bordado, aí vinha para a confecção. Aí a confecção, que era uma facção, ela tinha uma fila, porque ele não podia ficar parado e eu tinha que abastecer aquela facção. Aí saía da facção e ia para o estamparia, tinha uma fila. Então, quando fiz a análise daqueles números todos, eu falei assim, eu não consigo fazer 40 mil peças cortando 40 mil peças. Né? A produção tinha um volume muito mais dado à complexidade. Tinha peça lá que levava 78 dias para finalizar no processo de industrialização. Tinha peça que levou mais de 105 dias. E aí ele assustou com aquilo tudo e falou, nossa, meu custo não é nada daquilo que eu imaginava. Eu falei assim, olha como é importante a informação, né? E o controle disso tudo estava na minha mão e na hora de olhar os custos não passava pela minha mão. Eu nem era consultado sobre isso, né? Então você imagina,
quando nós falamos de controle, nós estamos falando não somente de saber onde a peça se encontra, mas qual é a situação de cada modelo daquele, né? Quanto tempo ele leva para ser produzido, quanto aquilo me custou e quanto isso impacta em toda a formação do preço. Então, nós temos uma complexidade muito grande com a análise. Vamos falar de empresa pequena. A empresa pequena, eu conheci recentemente uma indústria de lingerie, né, o casal assim com algumas dificuldades, e o Zulei Espíndola é um sujeito que eu posso citar o nome dele aqui, ele é um grande nome na gestão comercial aqui no estado de Goiás, né? É uma pessoa incrível. Travou Travou o vídeo e o áudio do Carlão, ficou paralisado aí, pessoal. Deve estar com um probleminha de internet. Vou tentar entrar em contato com ele aqui pelo WhatsApp. Tá bom, logo ele volta. Bom, tem alguma coisa que vocês querem falar sobre o controle, e o João, ou podemos passar para o planejamento? Enquanto ele retorna. Eu acho que o controle é que o Carlão estava falando, né? Até uma experiência que a gente teve da Result, né? Voltado para confecções também de jeans lá. Eu lembro que quando ele ia fechar o pedido, né? Neste momento, por ele não ter o controle, não ter um PCP rodando dentro da empresa, quando ele ia fechar o pedido, que ele sentia falta de algumas peças. E aí, o que ele tinha que fazer? Como ele não tinha controle, ele tinha que voltar e mandar cortar mais, né, tecido, e adiantar todo aquele corte que ele fez de complemento, né, para conseguir completar o pedido que ele tinha já para entregar. Então, ele conseguia ter o controle só na hora que ele ia fechar um pedido. Ele ia contar as peças e ver se as peças estavam com a quantidade correta para o pedido. Então, se ele já tivesse o controle justamente da etapa de uma etapa para outra, ele já saberia, né, instantaneamente, quando ela fosse mudar de uma etapa para outra, se tinha peça faltando de uma etapa para outra. Então, esse controle, né, ia nos dizer se estava faltando, e ali a gente já conseguia correr atrás, já saber se era um problema na peça, se era alguma coisa, se tinha que fazer uma reposição. Porque, pensa, lá no final, hoje... normalmente o jeans, dependendo de cada empresa, mas está demorando aí uns 30 dias, 25 dias para fazer todo o processo, né? Então, esse pedido fica parado lá, esperando toda aquela reposição do corte para chegar lá no final, para conseguir completar o pedido. Então, essa parte de controles, né, foi essencial no trabalho que nós fizemos lá da Result, justamente porque aí a gente já conseguia identificar no momento que ela fosse mudar, né, de etapa, se tinha algum problema com a peça e quantas peças estavam faltando. Então, a gente obteve mais êxito na entrega do pedido. Então, eu tenho essa experiência para compartilhar. Acho que foi muito legal lá. Agora meu estava muito... Não, muito bacana, interessante. Caramba, o seu vídeo cortou, você quer complementar e finalizar o que estava falando? Então, eu vi esse vídeo cortando, rapaz. Primeiro parece que travou o seu, depois o meu. Aqui para mim, né? Tá, complementa. Então, o que eu estava dizendo é sobre isso, que a situação do controle, ela impacta em toda uma questão dentro do planejamento, dentro do processo, dentro da análise de PCP, dentro da análise de gestão do negócio, impacta nos custos, impacta no planejamento, impacta na programação, impacta nos resultados, né? E a visão de controle, eu acho que ela está evoluindo aí no mercado, né? Agora, principalmente, volto a falar nesse assunto, com essa crise que está se manifestando, né? Após a pandemia, a gente percebe que as pessoas vão ter que melhorar, né? Incrementar o seu negócio, colocar profissional que tem capacidade, competência para gerir o negócio, envolvê-los no planejamento, né? Em todo o processo, para que esse controle que é uma das letras do PPCP, né? Esse controle ele traga alguns benefícios para o negócio que não seja somente assegurar
de que aquele produto esteja a tempo e a hora lá no meu lançamento de loja ou no meu cliente de representação, né? Ou que esteja a tempo e a hora lá no consumidor final. Não vai ser só uma questão assim, vai ser uma questão também de enxugar custos, de conhecer melhor como as coisas acontecem dentro da empresa, aumentar a dinâmica do processo, incrementar meios e recursos para que o meu processo seja mais viável, mais interessante para o meu negócio, todo aquele processo, né, de industrialização e comercialização. E uma coisa interessante que eu posso citar aqui como exemplo, uma certa empresa que eu prestei um serviço outro dia, né, a pessoa falou para mim, não, eu vendo o meu ticket médio, meu preço médio aqui é R$ 94,90. Eu falei, não é. Aí ela disse, você pode provar? Posso. Aí eu estudei, por exemplo, esse modelo aqui, esse produto, né, no caso lá, uma calça específica de malha, né? Falou, ela levou 8 meses para ser comercializada. E nesses 8 meses que foi produzido e comercializado, eu entendi que você não vende isso tudo que você fala desse produto, né? E que o custo dela não é esse custo que você colocou aí, né? Que é rateado o custo do mês pelo custo do produto, né? Pelo volume que foi negociado. E que, no final, você acaba vendendo ele como promoção, uma certa quantidade, que faz com que o ticket médio, o preço médio, vá lá para baixo, né? E isso impactava no resultado final, na declaração lá do DRE, né? A gente não analisava isso, não conseguia perceber isso dessa forma. Aí ela falou, poxa, a empresária falou assim, eu não tinha percebido essas coisas. Então, no controle que você começa, né? Lá nós falamos atrás sobre apontamentos, né? Tem o apontamento, tem o dado, tem a informação, tem o controle. Aí nós observamos que você não precisava fabricar isso tudo para poder baixar seu custo, que achava que fabricando mais baixaria o custo. Eu falei, não é fabricando, é comercializando mais, né? Então, e não é esse volume todo que você imaginava. Então, esse controle, que é através de um software, né? Esse controle me trouxe várias informações que o empresário estava indo por um caminho que não era bem aquele que ele imaginava que fosse, né? Não era aquele preço médio, não era aquele volume que era comercializado, era produzido sim, mas não comercializado. E porque levava mais tempo para ser totalmente comercializado, impactava uma série de coisas dentro da empresa, né? Então, o controle, a meu ver, encerrando aqui, depois dos dados, né, da informação do apontamento, ele traz não só a segurança, né, de confirmar aquilo que foi programado, mas também traz informação, ele retroalimenta o PCP para informar que alguma coisa não é bem aquilo do que tem acontecido e planejado anteriormente. Não, perfeito. Acho que falta só alguns minutinhos, João. Falta quanto tempo aí? Estava faltando 5 minutos. 1 minuto e meio. Falta 1 minuto e meio. A gente vai ter que encerrar essa de PCP. A gente falou, então, de apontamento e falou de controle. Tem um colega do Sul que está querendo participar e está querendo falar umas coisas aqui também. A gente vai ter que abrir uma nova sala para falar. O João, infelizmente, vai ter que se ausentar, ele nos avisou aqui. Mas se o Yuri, você puder permanecer mais uma, Carol, mas seria bacana a gente trocar uma ideia com esse rapaz. Beleza? Ok. Tá, obrigado, pessoal. Até mais. Com Deus aí, João. Yuri. Prazer em revê-lo. Bom vê-lo também. Tchau, tchau.